Fala Vascão, aqui é o Roberto Cabral do canal De Vascaíno para Vascaíno. E no vídeo de hoje, antes de qualquer coisa, eu queria fazer uma pergunta muito sincera para o senhor Jorge Salgado, o nosso presidente aí do clube. Jorge, você há de convir que todo o entorno da votação da SAF, a história do Vasco, no geral, sempre foi de brigas, de lutas por negros operários. O Vasco sempre foi um clube democrático. Isso é a essência do Vasco. Tá nas veias do vascaíno. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Se está na essência do Vasco, se está na essência do vascaíno ser democrático, por que dessa insistência em não demitir o Zé Ricardo? Você há de concordar comigo que é unanimidade na torcida cruzmaltina o desejo de que Zé Ricardo saia do Vasco. Ninguém aguenta mais o Zé Ricardo, a torcida não aguenta mais o Zé Ricardo, os torcedores clamam que o Zé Ricardo seja demitido e o senhor insiste em ser autoritário e não mandar ele embora e pronto, e acabou. Toda essa democracia que o Vasco luta tem em sua essência é jogada fora, né? Você pisa na democracia do Vasco quando insiste em manter o Zé Ricardo semana após semana de um desserviço para o Vasco. Entendeu? O Vasco hoje é reflexo do Zé Ricardo, é um nada em campo, não consegue criar, não consegue ter um desenho tático, não consegue ter uma obediência tática. E o senhor Salgado insiste em pisar na democracia, em pisar na vontade do vascaíno. O vascaíno tem que mandar no futebol do Vasco? Não, eu não concordo que o torcedor mande no futebol do Vasco. Só que eu concordo que o Zé Ricardo não consegue dar evolução tática ao Vasco. Isso é inegável. Vocês há de convir comigo que é realidade. O Vasco não tem evolução tática nenhuma. E o Salgado aí insiste em manter o Zé Ricardo. A gente vai ter mais uma semana inteira de trabalho aí para poder o time estar treinando. E o que a gente vai ter na semana que vem, parece até que é replay de um vídeo anterior meu. Teve um vídeo que eu falei a mesma frase que eu vou falar agora. A gente tem uma semana para trabalhar. O que a gente vai ter no final da semana é nada, é desenvolvimento nenhum. O Vasco é um bando em campo. Passou uma impressão de evolução num primeiro tempo, onde teve muita transpiração do Vasco contra a Ponte Preta, e um segundo tempo pobre taticamente, igual ao Vasco hoje. O Vasco hoje é pobre taticamente. O Vasco não tem evolução tática, não tem evolução do seu futebol. O que o Vasco apresenta é mais do mesmo, e o mesmo não tem nenhum repertório de evolução tática, de variações táticas. É mais do mesmo, e o mesmo é uma merda. O Vasco hoje, vamos convir comigo que é um nada, é um bando em campo. O Vasco não tem evolução tática, não tem evolução física. Os jogadores morrem no segundo tempo e passa semana após semana. Parece que o Salgado está fazendo aí de sacanagem com a cara do vascaíno. Quer entregar o trabalho para 777 e até lá ele não vai fazer nada para poder melhorar o futebol do Vasco. Eu acho um erro, acho que a torcida do Vasco toda concorda comigo que é um erro isso, e a gente segue nessa, o torcedor sofrendo, o torcedor apoiando. Moriaé, 1h da manhã, estava lotado esperando a delegação do Vasco, e o Vasco, na oportunidade que teve de entrar no G4, é sempre essa história. O Vasco só depende de si, e o problema está aí, depender de si. Eu acho que esse ano o time é melhor, o time é melhor no papel. Eu acho que os jogadores são melhores, entregam mais do que os jogadores do ano passado entregavam, só que o Vasco não tem um treinador que consiga tirar o melhor de cada um.
Acho que muito mais por impulso a gente teve aquele primeiro tempo contra a Ponte Preta do que por qualquer desenvolvimento tático imposto aí pelo Zé Ricardo. Zé Ricardo repete o erro de se apegar a jogadores que mostraram que não são os melhores. No segundo tempo ele tira Ricamo e bota Edmar, apegado aí a jogadores que ele tem como soberanos na posição. Riquelme já mostrou que é muito superior ao Edmar na lateral esquerda. Ainda assim, por um primeiro tempo fraco do Riquelme, mas fraco não só do Riquelme, fraco do time todo. Ele vai tirar todo mundo, vai tirar os 11 e colocar 11 novos em campo. Aí ele vai e volta com o Edmar no campo, e Edmar apresenta mais do mesmo. Toda bola na linha de fundo em cima do Edmar, o jogador passa. Pode ser um jogador que tenha técnica nenhuma, vai passar na frente do Edmar, vai bater na frente, vai correr e vai passar por ele. É certo jogar na linha de fundo na esquerda e passar pelo Edmar. E o Zé Ricardo vai morrer abraçado com suas filosofias, com seu entendimento de futebol, por essa teimosia dele. A gente já viu que o Zé Ricardo não vai mostrar evolução tática nenhuma. O Zé Ricardo está fazendo hora extra no Vasco e com isso atrapalha o desenvolvimento do futebol do Vasco. O Vasco hoje tem 7 pontos no campeonato em 15 disputados. Poxa, que temporada de bosta, né? Quantas rodadas o Vasco não entra no G4? Há quantas rodadas o Vasco não entra no G4? Meus parabéns à diretoria que conseguiu fazer os 2 piores times de futebol da história do Vasco. A diretoria do Salgado tem um grande mérito de fazer a venda do futebol do Vasco para a SAF, que para mim é o futuro, não só para o Vasco. Outros times aí muito em breve vão estar seguindo isso. Só que tem o demérito de fazer o pior futebol do Vasco, da história do Vasco da Gama. E isso é muito ruim. O torcedor que está há 22 anos sofrendo, sofre a cada dia e não vê a hora da 777 assumir. Só que até lá, até eles assumirem o futebol do Vasco, quantas rodadas vão se passar do Campeonato Brasileiro? Em qual posição o Vasco vai estar? Com quantos pontos o Vasco vai estar na Série B? Vai dar tempo da 777 recuperar a temporada do Vasco? Eu não sei quando que vai ser feita a passagem de bastão, quando o Josh Wander vai poder efetivamente mandar no futebol do Vasco. Porque ninguém manda no futebol do Vasco hoje. A sensação que passa para o torcedor é que ninguém manda no futebol do Vasco. O futebol do Vasco não tem comando, entendeu? O Vasco contrata Lucas Oliveira, destaque do poderoso Bangu. Eu sou a favor do Vasco trazer destaque de clubes pequenos do Carioca. Só que como é que é uma indagação que eu vou fazer e não entendam como acusação, é uma pergunta. Como que um dirigente que de forma iminente vai ser mandado embora do Vasco? Carlos Brasil não vai continuar no Vasco, não vai ser o gerente de futebol do Vasco. Como que um gerente de futebol, que muito em breve será mandado embora, contrata um jogador destaque do Bangu, mas que nunca teve experiência nenhuma em time grande, e faz com esse menino um contrato de 2 anos, jogador que ganhava, segundo informações, R$5.000 no Bangu e hoje ganha R$35.000 no Vasco. Como que o Carlos Brasil contrata um jogador desse e faz um contrato de 2 anos? 2 anos de contrato para Lucas Oliveira chegar contra o Tombense. As melhores oportunidades do segundo tempo foram pela ponta esquerda e todas as oportunidades que o Lucas Oliveira teve, ele fez lances bizonhos. Ele fez lance de nem jogador amador faz o que ele fez no jogo de hoje. Roberto, ele estava nervoso, ele é jogador de futebol, ele está acostumado, por mais pressão que tenha o Vasco, os lances dele foram bizonhos.
parece que foi feito de má vontade, de propósito. Lucas Oliveira é flamenguista, todo mundo sabe, todo mundo vê postagens dele antigas no Twitter. Lucas Oliveira é flamenguista, fanático. Roberto, jogador é profissional. Aquilo ali foi profissionalismo? As melhores oportunidades do Vasco pela ponta esquerda foram com o Lucas Oliveira no segundo tempo. Nenhuma ele conseguiu dar desenvolvimento à jogada. Uma ele deu uma pichotada de perna esquerda para fora, outra ele tropeçou na bola, a bola foi para trás, outra ele nem uma jogada ele deu desenvolvimento. Então fica meu questionamento aqui, não poderia ter feito um ano de contrato prorrogável por mais um? Botar metas aí para ele atingir, para poder... Enfim, não é meu trabalho, é trabalho do gerente de futebol, mas o trabalho do gerente de futebol foi colocar o salário dele 6 vezes mais do que ele ganhava no Bangu, para ele apresentar o que ele apresentou no campo. Muito possivelmente com o Zé Ricardo ele não tenha mais nenhuma chance. Mas e aí, o Vasco está pagando 35 mil reais a um jogador que mostrou que não mostrou muita coisa, não apresenta um desenvolvimento de futebol. Então a gente fica aí vendido nas mãos dessa gestão que já mostrou que largou o futebol há muito tempo. É muito triste. Os últimos momentos da gestão associativa do Vasco mostra muito o que tem sido o Vasco nos últimos 22 anos. O futebol do Vasco está às traças por pelo menos 22 anos. E é dessa forma que essa gestão vem se despedindo aí antes da 777 estar assumindo o futebol. O torcedor fica indignado, o torcedor fica revoltado, eu fico revoltado. O Vasco aí tem ditado o humor do vascaíno nos últimos finais de semana e tenho certeza que da pior forma possível. Muito complicado torcer para o Vasco hoje, mas a gente está esperançoso de tempos melhores, esperançoso de que as coisas mudem e vai ser dessa forma. Só que, senhor Salgado, o senhor poderia ter feito muito melhor do que fez. O senhor ter colocado o futebol do Vasco como última opção dentro das prioridades que o senhor tem na presidência. E isso é muito ruim. Eu coloquei uma esperança danada no Salgado. Eu acreditava que o Salgado fosse fazer uma boa gestão, pelo conhecimento dele de futebol, pelo conhecimento dele no mundo financeiro, pela influência dele. Só que ele me desapontou e muito. O futebol do Vasco hoje é triste, é medonho, mas isso precisa mudar. O Vasco não pode continuar assim, não. Zé Ricardo, independente da 777 estar assumindo muito em breve, tem que ser mandado embora. Que o Josh Wander contrate um treinador ou indique um treinador a ser contratado, porque da forma que está não dá para a gente ficar. Eu poderia estar trazendo os números do jogo, só que os números do jogo foram pífios, eu nem cheguei a pesquisar. E quando a gente chega e vê o jogo do Vasco, a gente fica muito chateado. Mas quando a gente assiste as entrevistas pós-jogo, é muito pior do que o futebol de merda que o Vasco apresentou. Zé Ricardo diz que está invicto, menos mal que não perdeu para Tombense. O Anderson Conceição diz que a Série B é dessa forma. É tudo muito difícil, um ponto fora de casa é muito interessante. Só que esses caras, eu acho que eles estão no mundo da lua. Eles esqueceram que eles estão no Vasco da Gama, cara. Eles esqueceram que esse jogo contra o Tombense era para colocar o Vasco na 4ª colocação depois de muito tempo entrar no G4. Toda vez que o Vasco tem a oportunidade de entrar no G4, acontece isso que aconteceu. Depender de si próprio é muito ruim para o Vasco. O Vasco prefere depender dos outros. Então, assim, esses caras estão fora da realidade. Zé Ricardo deu entrevista dizendo que o Vasco jogou muito bem, que, poxa, nossa, ainda bem, pelo menos a gente não perdeu. Estamos invictos. Putz,
O Vasco tá a 3 pontos do líder. Foi o que o Zé Ricardo falou. Só que ele tá se esquecendo que ele tá no Vasco da Gama, cara. Essas pessoas que estão no Vasco hoje estão esquecendo que eles estão no Vasco da Gama. Eles estão tratando a situação como se estivessem num clube pequeno. O Vasco é para sobrar na Série B, o Vasco era para estar no G4 há muito tempo. Há quanto tempo que o Vasco não entra no G4? Acho que na última Série B o Vasco não entrou no G4. Entendeu? O Vasco não entrou no G4. Então, são 38 mais 5, 43 rodadas fora do G4. Que vergonha pro Vasco. Salgado, o Vasco não precisa de você, só que nesse momento o Vasco precisa de você. Nesse momento a gente precisa que você tenha peito para mandar o Zé Ricardo embora. Pessoal, esse foi mais um vídeo de Vascaíno para Vascaíno. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, que é muito importante pra gente, e deixe seu comentário aqui se você concorda aí com as nossas opiniões aqui. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.